E aí galera, nós somos a Companhia Limitada, esse aqui é o Márcio Fernandes. Essa aqui é a Letícia Delay. E hoje no episódio a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. Mas antes, deixa seu like e... se inscreva no nosso canal. Exatamente, segue a gente nas redes sociais, não esquece, beleza? Bora lá galera! E hoje a gente vai falar sobre uma lenda que a gente escuta há muito tempo, desde quando é criança, assim, você sempre ouve falar, que é o chupa-cabra. Pois é. Tem muita gente que fica, não tem chupa-cabra, esse bicho não existe. Ah, porque na verdade é um cachorro do mato, não sei o quê. Não. Existe toda uma explicação de quando surgiu esse bicho e aonde surgiu. Obrigada. E a nossa história, a nossa lenda começa lá em 1975, que a primeira ocorrência do chamado chupa-cabra aconteceu em Porto Rico. Só que assim, não tinha nada que comprovasse esse animal. Apenas existia algo explicando, dizendo assim, ó, tem algo que está atacando as fazendas e as chácaras de Porto Rico. Sempre acontecia isso, apareciam os animais mortos e não sabia a explicação de onde que vinha, o que acontecia que esses animais apareciam. Só que só em 1995, 20 anos pra frente, é 20 anos, né? 75, 95, 20 anos. Só que apenas em 1995, 20 anos pra frente, é que eles foram conseguir imagens desse animal em que estava sendo visto em chácaras e fazendas atacando outros animais. E os animais que eles atacavam, que os chupa-cabras, né, porque eles descobriram mais de um, eram sempre cabras, galinha, o cachorro, até mesmo o cachorro que fica cuidando da região também acabava sendo morto. Ovelhas e também gato, também encontraram animais como gato, cachorro, esses animais domésticos também foram encontrados mortos. Esse animal ele tinha 3 presas, isso? Isso, era tipo em triângulo. Formato triangular. Nossa, meio assim, tipo. E geralmente eram 3 mordidos por animais. Exatamente. Algo muito sinistro. E já que você tocou no assunto, segundo aí as primeiras imagens desse animal, era um animal com escamas, tipo um réptil com espinhos. Algo muito sinistro mesmo. Eu sei que as pessoas, ambos diziam que tipo, eles tinham essas duas maneiras, assim, ou ele era meio um réptil ou que parecia um cachorro também, né? Em algumas imagens que a gente conseguiu, é que ele realmente parecia um cachorro, só que um cachorro sem pelo, assim, sabe? Com os dentes, assim, a orelha muito pontuda e sem pelo e tinha as pernas tortas. E era isso que deixava ele muito esquisito e a maneira como os animais morriam. E o que era mais esquisito é que eles apareciam sem sangue. Então, por isso que ele era o chupa-cabra, que a maioria dos animais que eram encontrados eram cabras e eram todas sem sangue. E existe uma mulher, Madeleine Torrentino, que foi a primeira pessoa que conseguiu reunir provas a respeito desse animal. Só que apenas uma mulher em 2007, que chamava Phyllis Kenyon, que conseguiu pegar esse animal. Então, quando ela encontrou ele, ela levou para um museu e empalhou o animal. Detalhe, o animal já tinha sido encontrado morto, eles não mataram o bicho. E esses relatos antigos, que eu acabei falando dessas duas mulheres, eles aconteceram no Texas, em Cuero. E teve um outro relato que aconteceu, meu Deus, já errei, tinha que falar, que foi em Mississippi, que foi a respeito de John Hunter. Ele era um fazendeiro, estava na fazenda dele, vivendo, alegre, bonito lá. De repente, encontrou os animais da fazenda dele mortos. E daí ele colocou uma câmera, instalou uma câmera lá e deixou pra ver o que acontecia. E então apareceu o suposto chupa-cabra. E o chupa-cabra veio vindo, andando, animalzinho. E o que ele fez? Deu um tiro pra cima. Quando ele deu um tiro pra cima, o animal se assustou e saiu correndo. Só que daí, outros dias pra frente, o John Hunter estava na casa dele e escutou um barulho estranho pro lado de fora e saiu. Quando ele saiu, ele encontrou esse animal, o chupa-cabra, chegando perto da casa dele, só que esse animal, a maneira como ele estava muito esquisito, porque ele estava andando baixo, mas como se ele fosse atacar, sem medo nenhum do cara, assim. Então ele tipo, ó, vou te matar, não tô nem aí. O John, o que ele fez? Ele pegou e atirou no animal, porque a maneira como o animal estava vindo na direção dele era de ataque, ele realmente iria atacar o cara e sabe, sei lá, o que ia acontecer. Então ele atirou no chupa-cabra e o animal morreu, então ele deixou o corpo do animal esticado e a surpresa. Ele era exatamente do jeito como as outras pessoas haviam falado, do jeito que a Phyllis Kenyon havia empalhado no museu, do jeito que as outras pessoas haviam dito. Então galera, tivemos um caso recente em São José dos Pinhais, na
Colônia Zacarias, na Faustino Sabota. O caso aconteceu em 2 chácaras e vários animais foram mortos e relatos a população entrou em desespero ali, a população local. No caso foram vários animais mortos e da mesma forma em que foi contado aqui, né? As mesmas características, o mesmo tipo de ataque. E nós vamos até lá e agora. Exatamente, pessoal. Segura aí, que a gente vai até essa tal chácara que estão falando, que a gente vai até lá achar esse chupacabra, ou então pelo menos gravar o local em que tudo isso daí aconteceu. Segura aí, galera, e bora lá. Que já chegamos. E aí, pessoal, a gente está indo agora até a chácara onde foi visto o chupacabra. Bora lá, pessoal. É nóis. Então aqui é uma parte do terreno, mais ou menos onde foi supostamente visto o animal, o chupacabra, né, que as pessoas falam. Então foi nessa parte aqui, mais ou menos, em que ele foi visto. E nós nos limitamos até este local, devido a estar trancado, está em corrente ali, então não podemos passar, né, do outro lado sem autorização. Até mesmo pela questão do respeito, né, pelo terreno, né, ele está todo fechado, a gente não vai entrar, né, agora. Mas aqui é uma área de onde o animal foi visto. Melhor parar aqui mesmo. Então, a história que a gente sabe é que o morador daqui, ele acabou instalando ali uma armadilha para ver se pegava esse chupacabra. Porém, acabou pegando ali 2 cachorros, não se sabe se cachorro de rua, cachorro selvagem, não atingindo ali o objetivo que era de pegar esse animal, né, de capturar esse animal. É até estranho, porque o cara, o dono da fazenda aqui, o dono do local, ele até achou estranho em um dos relatos que a gente leu a respeito do ocorrido, foi que os animais que eram encontrados, eles eram mordidos assim em 3 lugares diferentes, que eram nas pernas e no pescoço. E o cachorro geralmente não ataca dessa maneira, né? Ele ataca assim com várias mordidas em vários locais diferentes. E o estranho é que foi isso. Só que quando ele pegou não era o chupacabra, né? Eram 2 cachorros que não tinham nada a ver, pelo menos, com o que eles estavam procurando, né? E foi bem ali. Tá, nós vamos embora. Não deu. Isso é o máximo. Isso é o máximo que a gente conseguiu pegar da chácara do cara. Porque realmente, assim, aconteceu, tipo, o cara velho tava ali, binóculo, assim, só caçando a gente e depois chamou mais 2 ali. Agora a gente vai embora que eu não vou ficar aqui. Nós tentamos, galera, mas não foi possível. Não deu. E acho que a coisa fique feia, vamos embora. Vamos ligar o carro lá, já Merecemos sai, um like, sai aí, ó. 50 like, likes, só depois dessa correção do velho louco, binóculo olhando pra gente. Corre! Que agora vem mais 5 ali. Assim, deu erro, né? Galera, estivemos lá no local agora e deu ruim. Assim, Deu ruim. A gente tentou, né? A gente tentou, chegou mais perto que deu. Assim, eu vou admitir, eu ia mais perto, só que esse aqui tava se lascando de medo. Essa gente não se brinca. Vamos embora. Então, aquele foi o máximo que a gente conseguiu chegar, Galera, mas foi lá que eu vocês consegui. vão ver aí que
Não é bem assim, o pessoal... Nós não fomos recebidos, bem recebidos no local. E deu medo, realmente deu medo. Assim, foi estranho, né? Porque primeiro o cara apareceu, depois apareceu mais um e tudo assim, ó. Binóculo, assim, lá de longe, olhando pra gente, falei... Espero que vocês tenham conseguido ver, pelo menos a chácara, né? Um pouco dela. A chácara é aquilo. Não nos peça pra voltar à noite lá, pelo amor de Deus, que eu não vou voltar. Dá pra ver que existe lá algo escondido, algo assim, um sigilo, não sei. Será que pegaram esse bicho lá? Não sei. Será Não que era o sei. mesmo cachorro? Não sei se me Então, leva isso aí. deixa ó. com vocês aí, cada um tira a sua conclusão, não sei. Cachorro. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, Dá um like a nós aí, não esquece e segue a gente nas redes sociais. isso aí, ativa o sininho e... Bora lá, galera! Desliga a câmera, Celso!